Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Sábado abençoado na presença do Todo-Poderoso e praticamente começando aí o mês de outubro. E grandes bênçãos o Senhor tem reservado aí para nós, eu tenho certeza disso. O ano já está praticamente acabando, né, gente? E a gente venceu e graças a Deus por isso. Minhas amigas, hoje eu quero trazer você a lembrança de um lindo momento que nós tivemos juntas aqui na nossa sede estadual de São Paulo. Inclusive, no programa de hoje, o Momento da Palavra vai ser praticamente o programa todo, porque você vai ficar aqui com a mensagem que nós ministramos no nosso último encontro das Mulheres que Vencem, que, olha, foi transformador e renovador. E ainda que você já tenha assistido, vale a pena assistir de novo, né? A palavra sempre se renova. E você que está me assistindo, às vezes, pela primeira vez, fique com essa mensagem, Deus vai falar muito ao seu coração. Mas eu ainda volto aqui porque eu quero trazer a dica do dia, que vai trazer aí como você fazer um porta-retrato. Tá uma dica muito bacana. Então eu peço para você ficar comigo até o final. Bom, vamos dar o início aí, o start no programa de hoje, com a mensagem do nosso último encontro. E eu volto aqui ainda para falar com você. Vamos ver. Quem crê em mim, como diz a Escritura. No versículo de número 38 diz, ele continua dizendo, quem crê em mim, como o que, igreja? Quem crê em mim, como? Não é crer da maneira que o mundo lá fora está fazendo você crer em Jesus, não. Que o mundo lá fora está querendo banalizar, normalizar pecados, pessoal. É ou não é? Estou falando alguma bobagem aqui, pessoal? O pessoal lá fora está querendo banalizar o evangelho. É o evangelho que tudo pode, salvo uma vez, salvo para sempre. Que isso? Onde é que está escrito isso? Que Bíblia que eles estão lendo? Tem povo que está brincando com a salvação. Jesus falou muito seriamente, quem crê em mim, como diz a Escritura. De ponta até o final. É como diz a Escritura, nós temos que crer. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Que rio é esse, pastora? Ele explica logo no versículo seguinte. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmã, posso fazer uma pergunta aqui hoje? Você vai ficar tímida? Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Não, mas levanta sem medo, porque ninguém vai olhar para o seu lado. Todo mundo falou agora que você era linda, agora vai ficar falando coisa de você? Hã? Levanta assim, bem alto. Eu quero ver, para eu ver, não é para ninguém ver, não. Você sente falta dele? Porque tem gente que é cheia do Espírito Santo e ainda assim sente falta dele. O relacionamento com ele que nós não estamos mais construindo. Quantas horas você falou em línguas? Pastora, horas? Eu não tenho nem hora. Eu tenho 5 minutos do meu dia. Não é? E é importante esse sinal, como eu disse agora há pouco na ministração. O Espírito Santo não faz ninguém mais salvo do que o outro. Porque somos salvos a partir do momento que aceitamos Jesus. Passamos pelas águas, sim ou não? Naquele momento recebemos o Espírito Santo. Mas não fomos ainda cheias, temos que ser batizadas. E o sinal é sim falar em línguas. E a importância que isso traz para nós. Minha irmã, você está aqui nessa terra viva ainda. E graças a Deus, porque você é um plano de Deus. Olha que forte isso. Às vezes a gente fala, ai, o pastor prega na sua igreja. Aí ele fala assim, você é um plano de Deus. Aí você fala, eu sou um plano de Deus. Entra, parece que pelo ouvido e sai pelo outro. Mas isso é muito forte, porque a palavra de Deus diz que você tem poder. Olha aqui, ó. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus tem poder, autoridade. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é coisa séria. Porque eu brinquei agora há pouco com você, falar para sua vizinha que ela tá bonita. E Deus me dirigiu, não foi nada forçado. Você tem mais estrutura para receber a crítica.
do que para receber a palavra que diz que você é o plano de Deus. Eu me incluo, mulheres, nós temos mais estrutura para ser chacoalhadas, para ser virada do lado para o outro e pode falar o que quiser. No íntimo você chora, no íntimo você sofre, mas finge uma fortaleza. E aí quando você ouve uma mensagem boa como essa ao teu coração, dizendo que você não foi obra do acaso, não foi homem que decidiu ter você ou não, você foi planejada. Você foi planejada, e aí eu te pergunto, planejada para quê? Para quê? Para viver uma vida sofrida, miserável? Está amarrado mesmo. Mas às vezes a gente esquece, foi o que eu falei no início, sobre o evangelho permissivo. Isso não estou falando só de pecado não, o evangelho permissivo é aquele que faz você achar que você nasceu para sofrer mesmo. Que você está passando por uma coisa que você realmente está pagando, ou alguma coisa do tipo. Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Situação grave. Quem que ela procurou aqui, pessoal? Quem que a gente procura na necessidade, na adversidade? O Senhor. Eles não tinham como falar com Deus se não fosse através dos profetas, é ou não é? Então, eles procuravam os profetas para ter a direção de Deus para viver um milagre. E foi o que essa mulher fez. A gente não pode nunca, jamais esquecer que o nosso socorro vem do Senhor. Para a tua casa, meu filho está perdido, pastora, está nas drogas, está com mal companhia, está preso, está isso, está aquilo outro. Seu socorro vem do Senhor. E você vai entender hoje, passo a passo, que essa mulher fez para você receber o socorro de Deus. Presta aqui atenção. E Eliseu lhe diz: que te hei eu de fazer? Eliseu, inspirado por Deus, então, ele começa a dar as coordenadas para ela, né? Ali ela estava recorrendo a Eliseu como a presença do próprio Deus. E ele diz o seguinte, agora presta bastante atenção: declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Olha aqui para mim. O Senhor te pergunta hoje, minha irmã, o que você tem em casa? Não é a sua casa física. Ih, pastora, lá em casa só tenho batalha, só tenho guerra. Lá em casa só tenho coisa ruim acontecendo. Só tenho coisa boa quando eu estou na igreja. Mas o Senhor hoje te pergunta: o que você tem na sua casa? E ela tinha um monte de azeite? Ela estava cheia de azeite? Ela só tinha um pedacinho, um pouquinho de azeite. A resposta para você: tem jeito. Se tem um pouquinho de azeite, tem jeito. Tem milagre por vir. Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite. Mas se ela falasse assim: vixe, tenho nada. Não, ela usou a fé. Eu tenho só um pouquinho de azeite. Às vezes você quer ser o máximo em tudo que você faz. A boa mãe, a boa esposa, a boa lavadora, a boa cozinheira, a boa isso, a boa aquilo outro. Mas Jesus te chamou para quê? Você tem que saber. Existe uma pregadora, muito famosa ela, mas não é do Brasil não. E ela estava contando uma história, eu até contei numa live que eu fiz. Ela contou uma história que era o seguinte: mulher de Deus, olha, se consagra, faz tanta coisa, né? Tudo para a obra de Deus crescer. E ela queria muito ter uma plantação de tomate. Eu quero plantar uns tomatinhos aqui no meu quintal. A vizinha tinha, nossa, os tomatinhos dela eram vermelhinhos, coisa linda de ver. Aí eu falei: eu vou ter meus tomatinhos. Aí começou, e vai, e rega, e monta, e cava, compra toda aquela parafernália de cuidar, né? E faz tudo ali, cuidou, ficou bonitinho. Ela falou: então agora é só esperar para crescer. Orou, ungiu. Né? Que os da fé faz isso, né? É ou não é? Se não faz, deveria fazer, né? Enfim, e aí aquela mulher fez isso. No dia seguinte, aquela mulher acordou. Mas veio uma praga na plantação dela de tomate. Acabou com todas as coisinhas que ela tinha plantado ali. Ela ficou triste, mano. Ela questionou a Deus:
por que o senhor fez isso com meus tomates? Bateu na porta da vizinha, veio uma praga aí também. Aí ela olhou, meus tomates estão lindos. Aí ela, não, Deus, não é possível que o senhor está fazendo isso comigo. Eu sou de Deus, ela não. Por que aconteceu comigo? E ela começou a orar a Deus. Aí sabe o que Deus respondeu para ela? Eu não te chamei para plantar tomate. Não é? E eu falei, Jesus, está tão claro como a luz do sol. Temos que saber o nosso chamado e seguir firme nele. Independente do que dizem para você. Se falam para você parar, se falam para você desistir, não vai, faz, não, eu vou fazer o que Deus me dirigiu. Aqui o profeta estava dirigindo aquela mulher e ele perguntou, o que você tem em casa, inspirado por Deus? Ela disse, eu só tenho uma botijinha de azeite. Então já vai ser suficiente, porque o milagre vai acontecer. Mas eu vou te pedir algumas coisas. Não se esqueça que aquilo que está ao teu alcance você tem que fazer. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. A fé de Eliseu, ele estava tentando passar essa fé para ela. Mas tudo ia depender do que ela ia fazer. Você recebe a instrução da palavra com o pregador e ele, inspirado por Deus, te dá a direção. É ou não é? Mas aí quando você não vive o milagre, você culpa o pregador, você culpa a igreja, você culpa que a fé dos outros são fracas, mas aquilo que estava ao teu alcance, muitas vezes você não fez. Ele disse, vai lá e pega vasos vazios, hein? Não poucos, pega muito vaso. Ou seja, o Eliseu tinha fé para fazer aquilo transportar, encher a casa dela até o teto, deixar até para a rua, né? Então ela pegou conforme a fé dela. Então conforme a nossa fé, recebemos a medida do nosso milagre. Quem está entendendo? Então quando ele falou, vai lá e pega um monte de vaso, e o vaso tinha que ser cheio? Vaso vazio. Cuidado para não encher o teu vaso daquilo que Deus mandou encher. Quem vai encher é Deus. Mas não pode ser vaso cheio, não. Não tem como você ser cheio do azeite. Cheia. Cheia do quê? De tudo aquilo que não presta. Cheia de sabedoria humana. Cheia de conselhos errados. Cheia de diz que me diz. Cheia de dúvida, de rancor, de mágoa. Cheia de lembrança de um monte de coisa arada do passado que você carrega até hoje. Deus está falando que Ele quer, para te encher de azeite, Ele quer o vaso vazio. Vai se esvaziar primeiro. E o processo, vamos dizer assim, de esvaziamento, às vezes é um pouquinho doloroso. Às vezes é um pouquinho demorado. Mas enquanto não estiver vazio, não vai ser cheio de azeite. Então ele pede muitos vasos vazios. E olha aqui o que diz em seguida. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos. Olha aqui para mim, eu acho interessante que o Eliseu não falou assim, ó. Vai lá e pega 400 vasos. Vou repetir novamente. Todo milagre que você vive é conforme a sua fé naquilo que foi ministrado sobre a tua vida. Deu para entender? Ele ministrou a bênção, pode pegar um monte. E ela estava em 3, hein? Ela e os 2 filhos. Tinha ajuda ali. Tinha ajuda. Às vezes você até tem ajuda, o seu pastor te atende, fica ali horas. Não, irmãzinha, vem comigo, vai dar certo. A esposa do teu pastor te atende, a pastora te atende. Não, vamos junto. Mas tudo é conforme a tua fé. Não adianta fugir dessa. Por isso que os cristãos estão igual a onda do mar. Uma hora está lá em cima, cheio, arrebentando, quebrando tudo. E uma hora está igual aquela marolinha. Tem até nenenzinho brinca lá. Não assusta ninguém, né? A nossa fé muitas vezes está dessa maneira. Por quê? Sabe por que a nossa fé oscila? Você quer saber o porquê? Quer saber ou não? Você quer saber?
Porque a gente se distrai da palavra. Porque ela não muda. A palavra de Deus muda? Uma hora ela diz que você é vencedor, outro dia ela fala que você é um perdedor. Se a gente olhasse só para cá, a nossa fé não ia oscilar. O problema é que a gente olha para o marido chegando bêbado em casa, violento. O problema é que a gente ora, e aí você vê o filho dando trabalho. A gente ora e as portas não se abrem. A gente faz jejum, campanha de oração e a doença não vai embora. Por que a nossa fé oscila? Porque olhamos para as circunstâncias. Deixamos de agradecer a Deus, como está escrito lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6 até o 9, onde diz que nós devemos entrar na presença do Senhor com ação de graças. E aí Ele vai nos conceder a paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Não quer dizer que e aí você vai parar de ter luta. Não. Mas você vai ter paz em meio às lutas. Muitas vezes o diabo vem tentar você, dizendo que orar não vai adiantar, se consagrar não vai adiantar, ou fazer um propósito que Deus te dirigiu não vai adiantar, ou vai ser inútil, o que é uma grande mentira. Se você ficar naquilo que Deus te dirigiu para fazer, a bênção é consequência, porque você vai estar na obediência, e quem está na obediência recebe vitória. É simples assim. Esse é o segredo da coisa. O problema é que a gente desobedece e nem percebe. Não estou falando aqui hoje que você é uma desobediente. A gente está falando aqui hoje sobre as pequenas artimanhas diabólicas de Satanás. Que ele fica ali, só montando, arquitetando. Quantas, eu não digo de vocês não, mas quantas pessoas esfriaram nessa pandemia? Por quê? Porque os olhos delas não estiveram na palavra. Ah, pastora, a senhora está falando de quem não veio? Porque minha mãe? Não, estou falando dela não. Temos que ter cautela sim. Mas olha aqui, o que eu estou falando para você é muito mais forte do que isso. Eu estou falando daqueles que nem clamam ao Senhor mais. O dia vai passando, essa pessoa não lembra do Senhor. E agora precisamos fazer um grande resgate. Um grande resgate. Porque o diabo na pandemia não parou de trabalhar. Continuou colocando medo, insegurança, continuou colocando tudo que ele sabe fazer muito bem. E Deus? Parou de trabalhar? Também não. Mas ele trabalha conforme a nossa fé. E a fé, como é que ficou na pandemia? Perdi o trabalho, eu perdi o emprego, perdi isso, perdi aquilo, perdi. E só olha para o que perdeu. Olha de novo para essa sua amiga do lado. Vocês ganharam. Vocês ganharam. Quem entendeu, diga glória a Deus. Já estamos terminando. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, versículo de número 5. E sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. O missionário até menciona sobre isso, sobre essa inspiração, que nós temos que realmente nos cercar de pessoas que são da mesma fé. Ih, pastora, mas se eu depender disso, eu fico sem fé lá em casa, né? Quantos vivem essa realidade? Se eu falar de fé, o bicho pega. Vive a tua fé então, minha irmã. Mas cobre os teus familiares debaixo dessa fé. Coloca eles no altar de Deus. Não desista deles e nem de você. Amém? Então, e sucedeu que versículo 6, cheios que foram os vasos. Agora presta bastante atenção. Disse a teu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. E o azeite parou. O azeite acabou, certo? O vaso que acabou. O azeite não ia parar enquanto tivesse vaso. Enquanto você oferecer ao Senhor, oferecer-se ao Senhor como vaso, Ele vai continuar te enchendo de azeite. O azeite nunca acabou. A unção na sua vida, você nunca perdeu. Perdi minha unção, pastora.
as coisas foram chegando, o azeite nunca acabou. A questão é que muitas vezes nós dizemos: Pai, não tem mais vaso. O Senhor não pode fazer mais nada na minha vida, eu estou perdida para sempre. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu pequei, aquilo que tal, aquilo outro. Primeiro, vasos vazios. Precisa levar vaso vazio. Lembra do que eu falei? Às vezes vai dar trabalho. Limpa o vaso, hein? Deixa ele sequinho aí. Quem é dona de casa aqui sabe, né? Vai limpar um vaso de azeite. E limpa aquele negocinho da brilha. É ou não é? Fica brilhando. Tem que estar o vaso vazio. Tem que estar pronto para Deus colocar o azeite dele, da unção dele. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A gente precisa aprender a entregar o vaso para o Senhor, para que Ele encha e nós possamos, trazendo aqui para o Novo Testamento, sermos cheios, sermos saciados. Volto a repetir: do que você tem sido saciada? Será que você só está saciada quando a conta bancária está cheia? Quando você consegue dar aquele passeio que você queria? Quando você consegue comprar aquela coisa que você queria? Aí você se sente feliz, se sente saciada? Isso não vai te ajudar. Estou muito estressada, vou fazer tal coisa. Estou muito estressada, preciso de uma barra de chocolate. Ô pastora, aí a senhora pegou no meu calo. Ou ao contrário, preciso de uma coisa bem gordurosa. Ah, pastora, mas isso é normal, isso é... Não deveria ser. Porque nos momentos de luta, nós deveríamos nos entregar como vasos vazios e deixar o Senhor encher do azeite. Para termos valor verdadeiramente, como era um vaso cheio de azeite. Prontas para ser usadas, prontas para ser verdadeiramente usadas pelo Senhor. A gente ora: Deus, Deus me usa, eu quero ser usada, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser uma bênção, eu quero lelele, lululu, né? A gente quer tantas coisas, mas o básico a gente não sabe fazer ainda. Ser cheia do Espírito Santo, como é que eu faço, pastora? Esvazia o vaso. Eu me lembro quando eu comecei a buscar pelo Espírito Santo. E o meu pastor na época disse: você ainda não recebeu porque você tem coisa aí no teu coração. Eu falei: não tem nada não. Eu? Falei: que isso, pastor? Tá amarrado. O que eu tenho? Aí vai aquele regresso. O que eu tenho? Olha aqui, ó. Eu poderia não ter nada, mas faltava mais da presença de Deus. Porque eu comecei a buscar esvaziar o vaso. E talvez o que eu precisava para esvaziar o meu vaso era aprender a acordar 3 da manhã para orar. Que eu não fazia de jeito nenhum. Não me fale de acordar 3 da manhã. Não me fale. Talvez era aquilo no meu coração. Não era um pecado, não era mágoa, não era isso, não era um nananã, né? Aquela grande coisa, que às vezes você também se questiona. Por que eu não recebi ainda? Meu pastor falou que impede, recebe. Pastor, eu estou pedindo tampão já. Mas falta esvaziar o vaso. Falta deixar ele vazio para que o Senhor venha e encha do azeite. Sacie verdadeiramente a tua sede. E o cristão que não é cheio do Espírito Santo, como eu sempre digo aqui, é um cristão manco. Você anda, mas você anda naquelas, né? Você anda meio para lá, meio para cá. Uma hora dá uma vacilada, uma hora cai. Não é firme. Precisamos ser cheios do Espírito Santo e sempre nos renovar nele. A importância de você realmente abrir a tua boca e falar em línguas. Se você está com depressão, o espírito da depressão tomou conta de você, da ansiedade, começa a falar em línguas. Porque a mente da pessoa depressiva não tem estrutura para orar. Ela está sempre ansiosa, sempre nervosa. Ela não consegue.
é mais forte do que essa pessoa. Na hora que ela vai orar, vem sentimentos ruins, de acusação, de isso, de aquilo outro. Sentimentos de medo. Quem tem alguém com depressão conhece alguém dessa maneira? Por que os cristãos têm ficado depressivos? E eu digo isso por conhecimento de causa, não estou falando aqui de orelha. Porque nós não estamos falando na língua dos anjos, porque ela edifica o nosso espírito. Ela edifica aqui. Ela edifica tudo. Se você está em depressão, isso é um estado onde a mente está doente, é ou não é? Sim ou não? Se a mente está doente, como você vai orar com a mente? Dá? Não dá. Você não tem força. Mas se você orar no espírito, não vai ter nenhuma doença da mente que vai resistir. Você começa a falar, pastora, mas como é que é? Vai falando. Vai falando, vai falando. Rios de água viva fluirão do teu ventre. Quem fala em língua sabe que o negócio vem daqui. Quem já sentiu isso? Vem daqui. Vem do ventre. É exatamente o que Jesus falava naquele momento. Que dia especial. Nós tivemos também a oração da fé. E depois, nos próximos programas, você vai ver aí grandes testemunhos que nós tivemos nesse dia. Foi muito especial. E Deus falou ao teu coração? Eu espero que sim. O Espírito Santo sempre fala ao nosso coração quando ouvimos de coração aberto a mensagem que Ele tem para nos dar. E eu quero orar por você daqui a pouquinho, mas antes eu quero que você participe ainda conosco da dica do dia. Quem vai trazer essa dica de hoje é a nossa líder de Mulher que Vence da região de Suzano, aqui em São Paulo. E olha, bacana a dica para você, você que gosta de trabalhar com artesanato. Olha só que bacana. Olá, hoje eu vou te ensinar a pintar um porta-retrato. Esse porta-retrato é em MDF, tá? Eu deixei aqui a parte interna para você ver, eu não pintei para você poder ver que é MDF. Aí eu lixei e dei o fundo branco, tá? Então todinho, ó, na parte de trás também. Aí depois de pintado, vem o lixo, tá? Para tirar toda a imperfeição que possa ter. Como é que eu vou pintar? Pode ser utilizado o rolinho como o pincel. Aí você é que decide, né? Aquilo que fica mais fácil para você. Aí eu pintei do branco. Eu vou fazer hoje utilizando, tá, o carimbo. Então é simples, você vai pegar, nesse caso, ó, como o meu é branco, eu quero fazer com detalhe em preto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tinta preta, tá? Aí eu pego, aí venho numa base, ó, aí eu vou, coloco e espalho a tinta, ó, todinha, que é para poder o quê? Eu passar o meu pincel, o pincel esticando, tá? Para mim depois vir com o meu carimbo. Aí, ó, o carimbo você põe, ó, e você fixa bem ele aqui. Aí você vai ver, tá? E aqui, ó, você vai escolher a parte por onde você vai começar. Então você põe aqui, ó, firma e puxa. Firma e puxa, tá bom? E assim você vai fazer na peça toda. Eu já trouxe uma peça aqui já pronta, tá? Ó, então ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Olha, todinha, ó, como fica bonito, tá? Então ele fica essa parte toda. Aí como é que você vai fazer? Depois que você fez, passou todo o carimbo, tá? Em volta da peça, aí você vai vir e vai pegar para poder você flotar. O que é flotar? É você dar um acabamento à sua peça, tá? Então você vai vir, ó, como aqui já tem, ó, aí eu venho, faço toda essa parte, ó, de acabamento na peça, aonde vai dar totalmente a diferença na sua peça, tá vendo? Então eu pus todo o carimbo e depois faço o acabamento tanto nessa parte quanto por fora, que é o flotar.
bom? Aí, tá, deixei. Eu não quero só essa parte, eu quero dar um enfeite a mais. Eu gosto muito de trabalhar com essas peças, tá? Então, ela é de resina essa. Então, aí eu comprei, pintei no branco, fundo branco, e depois eu quis fazer um charme a mais. Aí eu peguei o pincel, tá? Só um pouquinho, pode ser até mesmo esse que a gente flotou. Você vem e você dá umas batidinhas na sua peça. Eu quis assim, no preto, porque aqui é branco com preto nessa parte do quadro, do porta-retrato. Aí como você vai fazer? Depois de pronto, você vem e você vai escolher o local onde você quer fixar. A minha, eu quero essa parte. Então eu vou vir com a cola quente, tá? E aqui eu ponho, ó. Aqui, tá bom? E vou fixar a minha peça aqui, ó. Aí ela fica desse jeito, olha. Olha que linda. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Obrigada, Arlete, que Deus abençoe você e essas mulheres que vencem de Suzano. Já estive pregando aí, mas já vou voltar para ministrar a palavra a vocês aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar para você uma coisa, você que perdeu algum programa aqui e gostaria de rever, vou lembrar você que nós estamos no nosso YouTube oficial Mulheres que Vencem e ali você consegue ter todo o conteúdo aqui do nosso programa. Olha, nós tivemos um programa muito especial recentemente falando acerca da depressão, como conseguir vencer esse mal, se você tem algum parente passando por isso. Então, uma dica especial. A dica do dia foi com a Arlete, mas eu tô te dando a dica para você acessar agora o nosso YouTube oficial, tanto das Mulheres que Vencem, onde você pode localizar ali todos os programas, e também você pode ver toda a programação da HIT também no YouTube da HIT TV, tá bom? E ali você também encontra os nossos programas, tá legal? Bom, eu quero orar por você, porque em seguida eu quero finalizar o programa de hoje com um musical, com a música que nós tivemos aqui. Nosso encontro de Mulheres que Vencem também foi recheado assim de louvor da presença de Deus. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu final de semana, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, entro em tua presença agora, em favor de cada telespectador, porque eu sei que aqui no programa de hoje existem sim mulheres me assistindo, mas tem muitos homens que acompanham a nossa programação. E eu abençoo toda esta família, toda esta casa, do menor ao maior, que o Senhor alcance trazendo bênçãos em nome de Jesus. Desde já repreendo toda ação do mal contra essas vidas, em nome de Jesus, Pai. Declaro que eles terão um final de semana abençoado, em nome de Jesus, e cheio da Tua presença e da Tua paz, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Graças a Deus. Meus amigos, olha, eu vou ficando por aqui. Você fica agora com o nosso musical, com as meninas aqui que fizeram um louvor lindo para Jesus. Receba essa bênção em nome de Cristo. Eu espero você no sábado que vem aqui comigo, tá bom? Um grande abraço e até sábado que vem. Tchau, tchau. As tuas águas, Pai, águas de Siloé podem curar. Pela minha fé, eu sei que vou alcançar o meu milagre. Minha fé vai me levar ao mais profundo em ti. Aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar de oração, sei que tudo podes fazer. Muda minha sorte, tira minha dor, move as águas, Senhor. Levante suas mãos pro alto e declara em nome de Jesus. Eu te quero, eu te busco, procuro tua proteção, te clamo, me ajudar. Pela fé,
ajudar. Eu posso sentir, preciso de um milagre hoje aqui. Eu te quero, eu te busco, procuro tua proteção, te clamo, me ajuda. Pela fé, eu posso sentir, preciso de um milagre hoje aqui. Coloque suas mãos sobre o seu coração em nome de Jesus. Você vai pedir para o Espírito Santo te tocar nessa manhã. Ashuriandore balabala, shuriandore candore balas. Aleluia. Ele ouve a tua oração nessa manhã. Fala, Espírito Santo, toca-me, Senhor. Toca-me, cura-me. Diga com fé. Preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me, cura-me. Preciso de um milagre hoje aqui.